Então eu quero falar alguma coisa com você que aponta para isso. Mas o que me chamou muita atenção hoje, testificando aquilo que Deus tem falado para nós, é quando nós olhamos apenas para um lado e nós não conseguimos enxergar o todo que Deus já fez por nós, o todo que Deus faz por nós e a visão completa. Não é a minha palavra, estou sentindo de falar isso. Eu lembro que o versículo que me chamou muita atenção durante um bom tempo, desde lá do início, foi Filipenses 4:5. Que a vossa moderação seja conhecida para com os homens, porque perto está o Senhor. Diga moderação. Essa palavra moderação é você não andar nas extremidades, nem de um lado nem de outro. E quando você anda na moderação, você pondera a si mesmo, pondera o que faz. E você não fica correndo riscos desnecessários, né? Por exemplo, nós somos o espírito, temos uma alma, habitamos um corpo e viemos de uma família. Podemos dizer isso, acrescentar? Nossa raiz é de uma família. Nós somos o espírito, temos uma alma, habitamos um corpo e viemos de uma família. Você acha que quando Deus faz a obra da nossa vida, Ele faz só no nosso espírito? Se Ele fez de nós alma, a alma consiste em sentimentos e pensamentos, nosso psique e as nossas emoções. Então, o mesmo Deus que cuida do nosso espírito, Ele cuida da nossa alma, sim ou não? O mesmo Deus que cuida do nosso espírito, cuida da nossa alma, Ele cuida do nosso corpo. O mesmo Deus que cuida do nosso espírito, da nossa alma, Ele cuida da nossa família. Pode olhar para a Bíblia e você vê que toda a promessa que Deus dá para o homem inclui a família dele. Amém ou não amém? Inclui a família dele, inclui o homem de uma forma geral. Então, quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus sabe de onde vem a nossa raiz. Deus sabe onde nós estamos plantados. Deus sabe as reações que temos, as decisões que temos, os rompantes que temos, de onde veio, qual é a raiz que veio isso. Mas Ele também já providenciou a cura dessas raízes. Muitas vezes somos nós que não encontramos ou não aceitamos, mas que Ele já providenciou já. A obra é feita no espírito e é feita na alma também. Amém, amém? E isso inclui as raízes de onde nós viemos. Eu vou falar, essa é uma base da minha palavra aqui. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, Flávio vai lembrar do tio dele, o tio de Valdo. Agora, nós vemos que Mateus, Jesus é apontado como filho de Maria, não é isso? Como a raiz de Davi, né? Marcos, ele é o médico. Em Lucas, ele é o mestre por excelência. E João, ele é filho de Deus. E João, ele é o filho de Deus. Meu irmão gosta disso. Ele andou muito com o Edivaldo. Então, ali está o Senhor sendo mostrado das 4 formas. Se eu fosse escrever sobre Jesus, eu escreveria como João. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, tudo está nele, por Ele, sem Ele nada. Eu ia exaltar o homem de Deus que está ali naquele corpo, eu ia exaltar a grandeza de Deus que está naquele corpo. Só que Ele não é só isso, Ele é a raiz de Davi, Ele tem uma raiz, Ele é filho de Abraão, Ele é filho de Maria, Ele é um homem de família. Então, junto com Ele veio a raiz da sua família, veio a sua família. Você é um homem de família, você não pode desprezar sua família. Você tem uma raiz, você não pode desprezar seus pais. Você não pode desprezar, você tem uma raiz. Muito de você, gostando ou não, veio da raiz que você pertence, da raiz que você veio. Se você for avaliar você mesmo em coisa que você dizia, meu Deus, eu detesto isso do seu pai, do seu avô, da sua avó, você escritinho. Aquela raiz que você não gostava passou. Mas ele também, em Marcos, ele é o médico dos médicos. Então ele é aquele que cura a nossa alma. Ele é aquele que cura o nosso corpo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados.
nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Falando bonito, né? Está tudo lá em Isaías 53. Você está entendendo? Então é ele. Mas em Lucas, ele é o mestre por excelência. Agora, o que eu quero falar com isso? Tem gente que fica preso só na família, esquece que tem uma vida espiritual. Tem gente que fica preso só na saúde, porque a saúde é tudo, e esquece que tem um homem espiritual. Tem gente que fica preso só no conhecimento. Ele é o mestre, nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que fazer, esquece que tem um homem espiritual. E tem gente que fica só no homem espiritual, esquece que tem uma família para cuidar, esquece que tem um corpo para cuidar, esquece que tem conhecimento que precisa ter. Quem está entendendo? Nós cremos que você é completo, nós cremos que você em primeiro lugar é cheio do Espírito Santo. Aleluia, que Ele te deu uma alma, que Ele cura a sua alma, um corpo que você precisa cuidar dele, inclusive eu, né? Uma família que você precisa cuidar, em que Ele deu 24 horas para você, como dá para mim, para todo mundo, para que você cuide do chamado que Ele te deu, do ministério que Ele te deu, da família que Ele te deu. Quem está aqui? Você está entendendo? Então, se nós olharmos que assim como Jesus, nós somos um homem de família, nós temos um corpo para poder cuidar, nós temos uma mente para encher de conhecimento, mas não temos um espírito para encher de Deus, então nós seremos completos. Assim como Paulo disse que a plenitude de todas as coisas está nele. A plenitude de todas as coisas está nele. Então eu quero que você dê uma observada para você de uma forma geral, para que no meio do caminho você não diga, poxa, eu deixei coisas para trás, porque não é ensino da palavra de Deus, nem propósito de Deus você deixar coisas importantes como sua saúde, como sua família, como seu conhecimento para trás, por ter uma vida cheia do Espírito Santo. A tua vida cheia do Espírito Santo, aleluia, ela caminha bem com você cheio de sabedoria. Sim ou não? Jesus disse que o primeiro mandamento qual é? O primeiro mandamento e o segundo igual: amar a Deus de todo o seu coração, sentimento, com todo o seu entendimento, né? Alma, coração, sentimento, alma, com todo o seu entendimento, também alma, psique, e com toda a tua força. Nós só vamos servir a Deus com toda a nossa força se nós entendermos por que o servimos, por que nós andamos com Ele. E esse entendimento é aqui. Eu estava morto e revivi. Alguém disse, quem te curou? Disse o cego. O cego falou, foi um homem chamado Jesus. Esse homem é pecador. Se ele é pecador, não sei. Eu sei que agora eu era cego e agora eu vejo. Quem vai poder tirar de minha experiência de que eu era cego, agora vejo? De que eu estava morto, agora estou vivo? De que eu era paralítico e agora eu ando? Amém? Ninguém vai poder arrancar isso, que Jesus fez isso por você. Agora, aprendei de mim. Então o conhecimento de Deus não te tira de Deus, te faz aprofundar em Deus. Quem está aqui? Alô? Alô é melhor do que quem está aqui. Alô? Oi. Tá ligado? Tá ligado mesmo? Não era nada disso que eu ia pregar, mas você já recebeu? Então tá bom, então agora eu vou pregar. Já deu? Já é a minha palavra. Árvores que dão frutos na estação própria, cujas folhas não murcham. Parece que eu estou falando? Parece? Salmo capítulo 1, abre aí. Então eu quero fechar essa ideia dizendo isso para você. O Senhor é quem você serve, te protege, te guia, te guarda e trabalha em todas as áreas da sua vida. Não fica nenhuma área pendente
da sua vida no agir dele. Então se entrega a ele e deixa ele tratar você por completo. Amém? Deixa ele tratar você por completo, para que você seja curado e transformado por completo. Salmo 1 diz assim, versículo de 1 a 6: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pode sentar. Diga comigo: árvores que dão frutos na estação própria, cujas folhas não murcham. Jesus está falando, o salmista está sendo apresentado como esse que achou essa graça diante de Deus, que é o que Deus quer que todos nós venhamos viver. Mas existem passos e segredos. Existem passos que precisam ser dados e segredos que precisam ser encontrados. Ou segredos que precisam ser encontrados. Diga, segredos que precisam ser encontrados e passos que precisam ser dados. Então primeiro você encontra o segredo, depois você dá passo, né? Então existem os segredos que estão bem na nossa cara e os passos que precisam ser dados. Nada é construído do nada. A teoria que a Terra veio do Big Bang, deu uma explosão cósmica e o nada inanimado se tornou em alguma coisa viva, é teoria até hoje, se não. É uma historinha da carochinha, entendeu? Porque a coisa morta não se transforma em algo vivo. Tem um criador por trás, amém ou não amém? Tem uma criação, tem uma mente pensante, tem um planejador. E depois de ter uma mente pensante, ter um planejador, tem uma mão que constrói aquilo que foi pensado, aquilo que foi realizado. Quem crê nisso? Amém. Então a gente não pode deixar que as coisas saiam do nosso entendimento quando se trata da fé e da vida com Deus. Amém? Precisa de um conhecimento e precisa de uma ação. Então a árvore plantada junto à água cresce com excelência de velocidade, cresce saudável, fica viçosa, dá bons frutos e dá muitos frutos. É disso que nós estamos lendo. É isso que está sendo apresentado, que uma árvore plantada junto a ribeiros de águas dá fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. E o segredo de ter as folhas viçosas e tudo quanto fizer prosperar, dar fruto com excelência, é porque a sua raiz está plantada em uma boa terra. Amém? A sua raiz está plantada. Qual é o tipo de solo que ela foi plantada? Ela foi plantada num solo maravilhoso. Que solo? O solo próximo a uma fonte de água, a um rio, bem molhado, que não falta água. E isso no deserto é um achado, sim ou não? Em qualquer lugar é um achado, né? Que não falta água. E quando essa semente cai lá, essa árvore começa a crescer, e aí entra o trabalho da raiz. A raiz já está num solo bom, a semente já foi plantada num solo bom, e a sua raiz começa a dar, a raiz começa a crescer para todos os lados, porque ela tem alimento, porque ela tem vitamina, porque ela tem facilidade de entrar no solo, né? Então o trabalho da raiz de se alimentar, de se fortalecer
crescer e de se embrenhar naquele solo e de achar constantemente água, constantemente alimentação, constantemente saúde, vida, ela faz com que o seu galho cresça rápido, cresça forte e as suas folhas permaneçam viçosas. Então o resultado daquele galho forte, o resultado daquelas folhas viçosas e o resultado daquele fruto abundante está no solo e o trabalho da raiz. Quem está aqui comigo? Está no solo e o trabalho da raiz. Se o solo for ruim, tem mais dificuldade, sim ou não? E se a raiz não trabalhar, mesmo no solo bom, a árvore ela fica fraca e ela cresce com dificuldade. Porque o trabalho para o crescimento daquela árvore, para suas folhas viçosas e para o seu fruto bom e abundante, está na raiz. Porque mesmo uma árvore que não está num solo tão favorável, precisa ser regado. E a raiz, ela vai rasgando a terra para poder encontrar algum veio de água que passa por ali. É assim, não é, os agricultores que passa por ali, e ela encontrando um veio de água, um lençol freático, não é? Né? E coloca ali, mesmo que não pareça em cima, faz com que ela se torne forte. Faz com que ela se torne forte. E se tratando de nós como árvores plantadas, nós precisamos entender algumas coisas. A raiz que nós vivemos, o solo que nós vivemos e a raiz que nós viemos, falando de nós, influencia no nosso fruto, influencia que tipo de árvore nós somos. Então, eu e você somos o que somos. Antes de encontrar Jesus, nos tornamos o que nos tornamos por causa da nossa raiz paterna, por causa da raiz de vida, da raiz de família, o solo que nós estávamos plantados. Quem está entendendo? E tem muita gente que ainda, mesmo com Cristo, conserva essas raízes tão profundas no alimento da sua alma, que influencia nos seus relacionamentos, influencia na sua fé, influencia no seu ânimo, influencia na sua genética, influencia no seu casamento, influencia na criação dos filhos, influencia, porque ainda atrás da raiz, lá, da falta do pai, da falta da mãe, de ser abandonado, de ser deixado de lado, de não ter uma família estruturada, de ser abusado, ainda traz essas doenças do seu solo e da sua raiz, que está adoecendo essa árvore que é você. Precisa dessa cura, precisa dessa libertação. Essa é uma forma de você ver por que a coisa não está dando certo. Gente extremamente negativa, gente extremamente sem tato de afinidade, de carinho, gente extremamente melancólica, que precisa investigar a sua raiz para curar, cortar e ser curado desses traumas e encontrar lugares melhores, um lugar onde tem uma raiz, onde tem um solo que vai influenciar na sua vida para que o seu fruto seja viçoso, suas folhas sejam viçosas e o seu fruto abundante e bom. Quem poderia fazer isso por nós? Tem outro segredo aqui, que esse jovem fazia isso. Espiritualmente fazia como? Ele meditava de dia e de noite no livro desta lei. Bem-aventurado o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer estava na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A razão dele não parar no caminho dos pecadores, que ele era um deles,
A razão dele não andar mais no caminho do ímpio, que era um deles. A razão dele não andar mais no conselho dos ímpios, que era um deles. É porque agora o prazer dele não estava mais lá. A raiz dele não estava mais lá. A árvore dele não estava mais lá. Mas ela foi arrancada de lá. E ela foi plantada na palavra. Ela foi plantada na verdade. Ela foi plantada no ensino. Ela foi plantada em Cristo. E plantada em Cristo, ele não anda mais do que andava. Ele não se alimenta mais do que se alimentava. Ele não está mais em comunhão com o que estava. Porque ele está plantado em outro solo e bebendo de uma nova fonte. João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim que não der fruto eu corto, e toda aquela que dá fruto eu limpo para que dê mais fruto ainda. Então ele olha para mim, para você, para o termo, ele olha para você e diz assim: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Com a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira, assim vocês também não podem. Ele diz de novo: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus e oferta de palmas a Jesus? Lá em João capítulo 3, daqui a pouco eu vou arrumar direitinho para você. Lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3, um homem chega para Jesus, um sábio, um homem muito inteligente, que é chamado de mestre, um príncipe da sinagoga chamado Nicodemos. Chega para Jesus e diz: Rabi, mestre, bem sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. Como que é isso? Então ele tinha conhecimento de que sinais como aquele que Jesus realizava não podia ser realizado se não tivesse as suas raízes em Deus. Pegou aí? Se não tivesse raízes em Deus. Então ele tinha essa certeza que alguém humano sem uma raiz profunda no Senhor não podia realizar o que Jesus realizava. Aí, parecendo que Jesus estava ouvindo outra coisa, disse outra coisa. Aí disse para ele: Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Ele estava na terra, não tinha subido, não tinha entendido, ele não via, ele era nascido da carne, não do Espírito. Fala, teu irmão, tu está entendendo? Tem muita coisa que você não entendia, agora você entende. Você não entendia porque você era nascido da carne, agora você entende porque você é nascido do Espírito e você consegue enxergar. Fala o teu irmão assim, olha para ele, olha, esse teu sorriso aí é de quem está enxergando o que não enxergava. Você é Mas Jesus continuou. Mas Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo entrará no reino de Deus. Quem nasce da água só vê, quem nasce de novo só vê, mas quem nasce da água do Espírito entra. O nascimento da água e do Espírito fala de ouvir e praticar. Fala de quê? Crer e ser batizado. Fala de crer? De vida com Ele. Então quem só nasce de novo na mente consegue enxergar, mas só quem pratica consegue entrar. Pegou aí? O jovem, ele meditava na palavra e tinha prazer. E esse prazer está associado a praticar.
E essa prática fazia com que ele não tinha nenhuma convivência, nenhuma influência mais com os pecadores, com os ímpios, com os carecedores. Antes, ele era como uma árvore plantada a ribeiro de água, à luz da palavra, alimentado pela palavra. O que acontecia com ele? Tudo que ele fazia, prosperava. Apóstolo, e eu? Você não entendeu, não? Você não entendeu? Quando você aceitou Jesus como Salvador, as suas raízes saíram da carne, do seu pai e da sua mãe, dos seus pais, e ela foi para Cristo, a videira verdadeira. Aquilo que te contaminava, aquilo que te prendia, aquilo que te deixava mal, aquilo que não deixava você prosperar, que fez com que a sua vida fosse daquele jeito, foi tirada de lá, enxertada na videira verdadeira, enxertada na vida, enxertada no Senhor da vida, enxertada na árvore da vida, enxertada no rio da vida, e você passou a ter direito à vida abundante, porque você está plantado num solo bom, uma raiz profunda, que é Cristo Jesus, o seu Salvador. Então todo aquele que é nascido de Deus já não responde à natureza carnal, mas responde à natureza espiritual. E a natureza espiritual que está enxertada em Cristo, porque se Cristo é a videira e nós estamos enxertados nele, é ele que está plantado na terra, e são as raízes dele que estão profundas, e nós entramos nele e recebemos toda a vida que vem dele, toda a alegria que vem dele, toda a paz que vem dele, todo o poder que vem dele, toda a graça que vem dele, todo o renovo que vem dele, toda a manifestação de graça que vem dele, você recebe. Você celebra por isso? Você recebe. Por que nós podemos dar fruto em abundância? Porque nascemos da água do Espírito. Por que a minha família materna, filho de Maria, raiz de Jacé, não dá mais influência na minha vida? Filho de Teovino, filho de Dona Jesuíta, né? Por que não dá mais aquela influência? Porque agora eu não ando mais segundo a minha natureza carnal, de filho de seu Teovino e filho da Dona Jesuíta. Eu ando na minha natureza espiritual, filho de Jesus Cristo e conduzido pelo Espírito Santo. Diga para o teu irmão, você não anda mais na sua natureza carnal, mas anda na sua natureza espiritual. Você é filho de Jesus Cristo e conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, nós não andamos mais no caminho do pecado. Por isso, nós não andamos mais no conceito dos ímpios. Por isso, nós não andamos mais com os escarnecedores e não somos mais o dele. Por quê? Porque o nosso prazer está na lei do Senhor. Pode aplaudir. O nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos. Essa meditação é o aprofundamento do conhecimento para a prática com facilidade. Nós meditamos na palavra, e ao meditar na palavra nós temos prazer nela. Nós temos prazer em andar na palavra, e isso nos faz ser, isso faz você ser. Quero mostrar para você como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso deixa para você o caminho aberto de ser como uma árvore que dá frutos na estação própria, cujas folhas não murcham. Você, como servo de Deus, já está preparado para ser como uma árvore que dá fruto na estação própria. Fruto de paz em todo o tempo, fruto de alegria em todo o tempo, fruto de renovo em todo o tempo, fruto de abundância em todo o tempo, fruto de vida em todo o tempo, fruto de almas em todo o tempo. Você que está nele já não está mais preso à natureza humana. Você está preso na natureza divina. E da natureza divina, ele te dá a condição de receber a
cura, porque Ele é o médico dos médicos. De receber a sabedoria, porque Ele é o mestre dos mestres. De receber vida e abundância, porque Ele é a vida. Em Cristo você tem tudo o que precisa, toda a orientação para todas as áreas da sua vida, você ser bem-sucedido. Eu fiz aniversário agora, tem alguns dias. Não sei se vocês sabem disso. Minha filha, falei com ela hoje, já vi hoje. Eu não tenho ali. Graças a Deus a gente pode ver, né? Ela colocou, que me mostrou isso para o Daniel. Ela colocou umas fotos, nossa, falando de mim. Eu não vou falar de mim mesmo não, mas ela falando de mim. E as fotos que ela colocou, não foi nenhuma comigo no púlpito. Não foi nenhuma comigo no culto. Não foi nenhuma a gente tirando foto em algum congresso. Ela colocou uma foto comigo, eu com ela na praia, eu com ela subindo um monte, eu com ela andando na rua, eu com ela na cachoeira. Por quê? Porque para ela, o mais importante que eu sou para ela, não é o pastor dela, eu sou o pai dela. A minha companhia na vida dela, na vida cotidiana dela, no dia a dia dela. E se eu tenho um pouquinho de entendimento, eu sei que Deus me deu essa graça e essa oportunidade, e eu não vou perder isso para depois eu ter problema e ainda querer colocar a culpa em Deus. Não, vai conviver com a tua família, vai viver com teus filhos. E a igreja não impede não. Tira umas 2 horas de um filme e passa 2 horas com o teu filho, você vai ver. Não precisa deixar de vir para a igreja não. Mas o diabo vai dizer que está indo muito para a igreja. Não, está fazendo muito outra coisa. Alô? Porque na igreja você precisa vir. Porque é fortalecido no espírito e no prazer do Senhor que você tem condição de fazer as outras coisas bem, está entendendo? Que você tem condição de tomar decisões acertadas. Agora não perca o que é prioridade. Porque Jesus também era um de família. E ele andou com as suas prioridades intactas. E a sua prioridade foi fazer a vontade do Pai. E ele disse: minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E disse mais: tudo que eu faço, eu vi o Pai fazendo. Então ele imitava o Pai no seu ministério, e ele podia cuidar dos outros e ser modelo para todos nós, como ele fez. Você andando com o Pai, você vai ser modelo para sua família. Você andando com o Pai, você vai ser um pai melhor. Você andando com o Pai, você vai ser um cônjuge melhor. Alô? Você andando com o Pai, você vai ser um filho melhor. Você vai dar fruto, as suas folhas vão ser viçosas. Não vão ter essas ranhuras, porque você está plantado no solo. Quem está entendendo essa palavra? O tipo de solo que você está plantado é o solo da bênção eterna, porque Cristo é a árvore que você está. Cristo é a árvore que você faz parte. Eu já falei de tudo sem ler, então vou ler. Cristo é a árvore. Eu quero finalizar aqui. Se você ainda tem alguma dificuldade em alguma área da sua vida, busque solução, porque a solução maior que você precisa é Cristo, e Ele tem cura para você em todas as áreas da sua vida. Ele tem sabedoria para você. Eu já amava essa igreja, mas eu tenho amado essa igreja cada vez mais. Ontem eu vim para cá, passei aqui 1 hora e pouca, 2 horas. Não preguei para ninguém. Acredita nisso? Tinha uma galera lá em cima lutando. Tinha uma galera aqui fazendo
fazendo circuito, se exercitando. E uma galera que foi lá para cima orar, né? Vou até usar a irmã Eliane. A irmã Eliane, quando eu vi, ela desceu do monte. Mas quando eu cheguei, as duas filhas dela, que ainda não são da igreja, já foram, não estão filhos, estavam aqui no circuito. No circuito estavam cuidando do corpo. Lá na luta estava cuidando do corpo, mas lá em cima estavam sendo cheios do Espírito. Amém? Na terça-feira teve estudo aqui de intercessão, estavam cuidando da mente e da alma. E hoje você está cuidando da mente, da alma e do Espírito, pela palavra que está sendo pregada. E Jesus disse: você está limpo pela palavra. Quem te limpa e quem te conduz e quem lança a luz na sua decisão é a palavra. Quem te guia para cumprir e te dá condição de que você se torne cumpridor com alegria é o Espírito Santo. Então, através da palavra do Espírito Santo, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma e você fica cheio do Espírito Santo. Amém. Eu disse isso porque isso acontece todos os dias aqui. Todos os dias. Aí você me pergunta: e o senhor só veio ver? Não, eu vim treinar, professor. Eu não tenho. Nosso professor aqui, ó. Dá um cara da prova. Tem outro professor lá atrás, levanta lá, baixinho. Ó. Nosso professor ensina. Então você precisa cuidar do teu corpo, os caras ajudam você. Você precisa cuidar do espírito. Cadê as irmãs de quarta-feira? Aí, ó. Cadê os irmãos de segunda-feira, o pastor Eduardo? Aí. Cadê os irmãos de sexta-feira? Homens e casais. Fica de pé aí, os líderes de redes. Aí, ó. Esses homens e essas mulheres aí. Ajuda você na área que você precisa para buscar a Deus e dar sabedoria. Então, faça isso e você verá o resultado. Dá uma oferta de palmas. Ainda tem comunhão depois. Muitas vezes tem um caldinho aqui embaixo e aquela conversa de mesa. Cuida da sua alma. Finalizando. Você está limpo pela palavra que você tem recebido. A palavra que você recebe te limpa e te prepara para ser como a árvore que dá fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. Vai se colocando de pé. O Senhor a quem você serve, Ele cuida de você em todas as áreas. Agora, não basta você saber, você precisa praticar e ter prazer nisso.